7h22 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E neste bloco a gente volta com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. E hoje no programa a gente recebe a professora, ex-vereadora, presidente municipal do PT e pré-candidata a prefeita pelo partido em Campos, a Odisseia Carvalho, que vem falar com a gente ao vivo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Eu trago o seu bom dia, Odisseia, te cumprimento, agradeço aqui pela presença e logo a seguir o Aloysio dá o start aí na pauta e a gente vai seguindo com o programa de hoje, que tem o prazer de recebê-la. Bom dia, seja bem-vindo, Odisseia. Bom dia, Claudinho, bom dia, Aloysio, a todos os ouvintes aí da Folha no Ar. É um prazer estar com vocês novamente. É um momento ímpar da gente estar expondo as nossas ideias, dialogando e conversando sobre assuntos tão importantes a nível nacional, estadual e principalmente focando o municipal. Então é um prazer estar com vocês, ok? Ok, pensei que você falou um tá ok. Não, ok, tá ok, nem pensar. Prazer estar contigo aqui, agora nessa condição de pré-candidata a prefeito do PT. Nós tínhamos aí concorrendo assim na disputa interna, por óbvio, né? Também o Zé Maria Rangel e o Elinho Anomal, né? Enfim, você foi, que até quem anunciou foi me deu um branco o nome dele agora, Gilberto Gomes, que tem um blog. Desculpa, Gilberto, tem um blog no Folha 1, né? Safra Jovem do PT, de renovação do partido, muito bom rapaz, muito preparado, muito atuante também nas mídias, né, sociais. Enfim, anunciou aí no blog do Folha 1, a gente puxou chamada. Mas eu vou falar isso no terceiro bloco. O primeiro bloco está dedicado aí às crises da Covid e do governo Bolsonaro. Vou iniciar por aquela que a gente já falou, né, que foi da Covid. Como é que você vê essa crise? Quer dizer, ela é mundial, por óbvio, mas ela parece pior no Brasil. E no estado do Rio de Janeiro, ela tem consequência direta no próprio pedido de impeachment do governador Wilson Witzel, né? Cuja investigação da operação Placebo, inclusive na residência dele, no Palácio do Governo, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, gira em torno dos hospitais de campanha. Até agora não entregue. Esse Campos padece pela falta desse hospital. Campos, não só Campos, Campos Norte e Noroeste Fluminense. E do prefeito Rafael Diniz. Como é que você vê essa crise mundialmente, no Brasil, no estado do Rio, em Campos? Bom dia, querido. Bom dia, Aloysio. Na verdade, essa crise, ela pega, né, principalmente o estado do Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes, com uma fragilidade muito grande, principalmente na área da saúde, né? Já existia um caos na saúde, e aí não houve uma preparação, no nosso entender, no sentido de estarmos realmente trazendo essa pandemia com uma sustentação para dar uma dignidade às pessoas que possivelmente estariam se contaminando. Nós tivemos, infelizmente, posições do Jair Bolsonaro de não respeitar as regras e orientações da Organização Mundial da Saúde, e muito pelo contrário, incentivando as pessoas a irem para as ruas, a trabalharem, a estarem em contato com outras pessoas, dizendo e afirmando que era uma gripezinha, que era algo que era passageiro, e a gente sabe que não é. As pesquisas mundialmente mostram que o isolamento social ainda é a maior prevenção.
Sabemos que tem pessoas que precisam trabalhar, principalmente aqueles e aquelas que estão na frente, né, da saúde, nos hospitais, aqueles e aquelas que precisam ter o sustento da sua família, mas tudo com muito cuidado e proteção e evitando mesmo, né, sair e ter garantindo o isolamento social. Foi provado no mundo que o isolamento social é o que deu resultado para que essa pandemia pudesse estar sendo contida. Bom, o Jair Bolsonaro não respeita, orienta, tanto é que logo depois das falas dele, a gente percebe um grupo de pessoas indo para as ruas, fazendo protestos, né, sem cuidados devidos, o próprio Jair Bolsonaro abraçando pessoas, dando a mão. Então, isso, de uma certa forma, estimulou que pessoas, né, que não estão com conhecimento, ou outras com conhecimento, mas achando que era algo muito simplório, essa doença, acabou fazendo com que essa pandemia aumentasse o número de pessoas infectadas, né, no Brasil e principalmente no estado do Rio de Janeiro e em Campos também. Esses dias eu estava parando num posto de gasolina para poder colocar o combustível, o rapaz sem máscara, e aí eu cobrei dele, um rapaz jovem, cobrei dele, por que você está sem máscara? Ele falou assim, é porque eu não acredito nisso, está sendo burlado esses números, estão fazendo isso para dizer que tem muita doença e não é verdade. Aí eu fui assim, até um pouco grossa com ele, mas cobrando mesmo, firme, eu falei assim, olha, infelizmente você só vai realmente acreditar quando alguém da sua família ou você foi infectado, que não é isso que mostra a estatística. Então, é uma situação muito séria, que nós estamos com o terceiro ministro, quer dizer, o ministro que está aí da saúde é interino. Então, o primeiro foi tirado, o segundo, ele pediu a renúncia. Quer dizer, é uma crise insustentável. Hoje, o governo Bolsonaro, por exemplo, não tem 3 ministros. O Moro saiu, agora o ministro da Educação envolvido também nos escândalos da CPI da fake news, quer dizer, foi considerado, inclusive, o pior ministro da Educação, tentando fugir para os Estados Unidos, quer dizer, toda aí uma situação de caos absoluto no governo Bolsonaro. A nível do Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos aí na semana passada o acolhimento, né, do presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, da CPI, né, do impeachment. Nós temos no Estado do Rio de Janeiro, como vocês já falaram, 96.133 casos confirmados, né, e em óbitos, cerca de 8.875 óbitos pelo coronavírus e ainda 1.552 em investigação. Mas foi como você muito bem falou, Luiz, isso são números subnotificados, porque nós não temos testagem para toda a população. Algumas das pessoas tiveram os sintomas, alguns saíram da doença e não foram testados, né? Nós tivemos casos de conhecidos, de amigos, que ficaram com tomografia computadorizada, que tiveram que fazer particular, porque os hospitais de Campos não tinham o aparelho, estavam arrebentados, não tinha condições de ficar naquele estado, fez a tomografia, deu 50% do pulmão tomado e 25% do outro, e não tinha sido feito teste nele. Então, quer dizer, houve pela 6ª vez a ida no centro de referência do coronavírus em Campos dos Goytacazes, aí sim que fizeram o teste. Quer dizer, esse cidadão poderia não estar na estatística. Então, é o dobro, né? É o dobro de números de pessoas que estão contactadas. E o governador, ele está aí com esse impeachment, né? Que com certeza eu acredito também que sairá, por compra de respiradores, suspeita de superfaturamento em respiradores de combate ao coronavírus. Isso é um verdadeiro absurdo. Quer dizer, é a utilização da doença para receber, superfaturar, né, dinheiro
há indícios disso, e aí, quer dizer, é uma complicação geral, é muito temerário isso. A outra questão também que tem na CPI do impeachment é a questão da licitação da construção dos hospitais de campanha, como você muito bem colocou, né? Só foi entregue um dos 7 campos. Nós temos hoje 80% dos leitos já utilizados. Quer dizer, este hospital de campanha seria uma forma da gente amenizar esse sofrimento da população que não tem hospital, né, ainda para poder curar, hospital público, para curar a doença do coronavírus. E também tem a questão do suposto vínculo do governador com o empresário Mário Peixoto, sem falar que as contas dele de 2019 também foram rejeitados pelo Tribunal de Contas Estadual. Então, acredito que será realmente o impeachment do governador Whitson, e vamos aguardar a decisão, e acredito que não tem jeito mais para ele, será realmente tomado. Só fazer, se me permite, eu vou chamar de vereadora, porque é hábito de a gente chamar a pessoa pelo uma medida de respeito pelo cargo público mais elevado que ocupou, né? Você foi vereadora, uma vereadora bastante atuante. Você falou que o Weintraub, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, tentou fugir para... Não tentou, ele fugiu. Ele fugiu. É verdade. Não conseguiram caçar o passaporte dele a tempo, né? Ele fugiu. Na verdade, não se pode. Só quem poderia fazer isso seria o Supremo, né? Isso, exato. Era isso que a gente estava faltando. Você tinha uma orientação para que ele não viajasse, né? Mas aí, um movimento coordenado, ele sai daqui, fala que precisava sair às pressas, ele chega a admitir isso na rede social, e assim que ele... Porque o brasileiro, na pátria do seu aliado, dos aliados, né? Bolsonaro, Donald Trump, brasileiro não pode entrar em país nenhum do mundo por conta da Covid sem quarentena. Se o brasileiro quiser... Não é só Estados Unidos, não. Europa, qualquer país vizinho da América Latina, o brasileiro não entra. Ele tem que ficar em quarentena. Então, o passaporte de ministro, do Weintraub, era só para passar pela aduaneira, né, sem quarentena. Uhum. Ele chegou, passou... Na mesma hora sai o Diário Oficial exonerando ele. Inclusive, se foi intenção de Dilma botar Lula como ministro lá atrás e o Gilmar Mendes não deixou, eles pelo menos foram mais rápido nisso que vocês lá atrás, porque eles conseguiram blindar Infelizmente, né? Infelizmente, isso aconteceu. Ele foi considerado um dos piores ministros na história do nosso país, né? Além de erros sérios, né, da linguística, a questão da censura de ideologia do Enem. Nós tivemos que aprovar no Senado, né, o adiamento do Enem, porque ele queria a todo custo fazer o Enem agora, quer dizer, em plena pandemia, com 58% dos nossos alunos e alunas sem acesso a computadores, à internet, e ele dizendo que ele queria a seleção dos melhores, né? Quer dizer, o Enem não era para a justiça social, era para a seleção dos melhores. Então, além disso, atacou as universidades, atacou os educadores, atacou a juventude, os estudantes, fez um ataque frontal ao Paulo Freire, que é o grande educador, patrono nosso da educação. Então, esse é o retrato, né, do governo Bolsonaro. Um ministro que ataca o STF, que foi a última dele, né, naquela reunião que foi vazada ministerial, ataca os indígenas, ataca os quilombolas. Então, ele é esse perfil, né, do governo Bolsonaro. Truculento, né, xinga, entendeu? Irônico,
que zomba das pessoas, né? Então, acredito que ele tinha que ficar no Brasil para justificar os seus desmandos, né, frente à administração lá da frente do Ministério da Educação. Mas, infelizmente, foi mais rápido, com certeza. Ele, só para deixar claro, ele é acusado, por que ele poderia ser? Ele é acusado de 2 crimes. Um você se referiu aí, que é a ofensa aos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Chamou de 11 vagabundos que deveriam estar presos, isso é uma coisa muito grave, né? E essa reunião não foi vazada, não. Ela foi divulgada por decisão do ministro Celso de Mello, né? Após muito pensar, a decisão até demorada. Desculpa, ela foi denunciada pelo ministro Sérgio Moro, ex-ministro, quando saiu, deixou a pasta de Justiça, né, em segurança. O pedido foi gerado, se eu não me engano, pelo PDT para divulgação dessa reunião. E o Celso de Mello se debruçou sobre ela durante, acho que, uma semana. Teve ele que ver uma edição para não tocar em pontos que poderiam ser da segurança nacional, né? Como todo governo tem. E foi divulgada. Mas é claramente uma fuga, né? Claramente uma fuga, o que pode ser mais um crime, mais um dos tantos crimes de responsabilidade do presidente, né? Que é a obstrução de justiça, né? Agora, Odisseia, falamos da Covid, essa semana, fora as mortes da Covid, pela qual a gente lamenta cada uma individualmente, né? É uma história pessoal, como eu disse aqui no primeiro bloco. A gente teve uma semana particularmente, assim, todos os observadores da política nacional brasileira colocaram como a pior semana de longe, nesse quase 1 ano e meio de governo Bolsonaro, pior semana para o governo Bolsonaro, né? Na verdade, essa semana ela começa no sábado retrasado, né? Estamos agora na segunda-feira, no dia 13, quando o grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro simularam com fogos o bombardeio do Supremo Tribunal Federal. E filmaram e viralizaram isso em redes sociais. Chegaram para o Supremo, como é que é? Desafio um povo, vocês vão cair, nós vamos derrubar vocês e seus comunistas. Isso foi no sábado, na noite de sábado. Do delírio bolsonarista à realidade dos fatos, a resposta foi uma artilharia bastante pesada e real. Não foi fogo de artifício, não, foi real. Na segunda-feira, Sara Geromini, uma ex-feminista convertida em bolsonarista fanática, líder do tal dos tais 300 do Brasil, que nunca passaram de 30, já tinham feito uma marcha com clara inspiração nazista, e na Ku Klux Klan com tochas, para o Supremo, gritando palavras de ordem, máscaras brancas, né? E foi pedida não pelo Supremo, mas pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República. Foi presa pelo inquérito ali das manifestações antidemocráticas. Em Campos, é bom lembrar que no dia 15 de março, essas manifestações também existiram. Tem foto da Folha da Manhã. Campos, no dia 15 de março, na Praça 5 de Julho, ali, em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário, campistas exibindo faixas. Estamos com Bolsonaro, intervenção militar, já fecha em STF, Senado e Câmara. Pessoal, ficar atento, hein, porque o pessoal está de olho. É bom avisar. No dia 16, na terça-feira, não por acaso, uma campista, Érica Viana, auxiliar de creche do município, né, foi presa também por entregar os 300 do Brasil. Na quarta-feira, tem uma foto que apareceu nas redes sociais, as duas, a Sara Geromini e a Érica, dividindo a mesma caçamba de Camborão, sendo transferidas da sede da Polícia Federal em Brasília para o Presídio Feminino do Distrito Federal, na Penitenciária Feminina, conhecida como Colmeia. No mesmo dia, na terça-feira, o advogado da Sara abandonou o caso,
né? Carmen Lúcia negou um novo pedido de habeas corpus dela. No dia 19, Alexandre de Moraes prorrogou a prisão temporária por mais 5 dias. E a cereja do bolo veio no dia 15, né? Aquela pergunta que o Brasil inteiro fazia, onde está o Queiroz, foi respondida. Quem é o Queiroz? É o PM reformado, amigo de longa data do presidente Jair Bolsonaro, parceiro de pescaria, empregado como assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, a pedido do Jair Bolsonaro, então deputado federal. E as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro apontam como coordenador do esquema de rachadinha de Flávio Bolsonaro enquanto deputado estadual, e mais grave que isso, elo, com várias evidências, a gente vai falar um pouco mais sobre elas, elo da família Bolsonaro com uma das piores milícias do Fluminenses, do estado do Rio, que é o escritório do crime, ali na Zona Oeste, que está diretamente envolvido na morte da vereadora Marielle Franco, entre várias outras ações criminosas. Como é que você viu? Outra coisa, aonde estava o Queiroz? Na casa, em Atibaia. O exemplo do PT também parece que não serviu, porque quem com o sítio de Atibaia fere, com o sítio de Atibaia será ferido, né? Na casa de Atibaia do advogado da família Bolsonaro, né? O Frederic, o nome dele é complicado, o Acef. Enfim, em rápidas letras, como é que você viu essa semana aí do governo? Olha, essa semana, principalmente essa questão do grupo dos 300, né? Eu considero que é uma total afronta à democracia do nosso país, né? A independência dos poderes, quer dizer, é a disseminação do ódio, é a própria incorporação do presidente da República. Ele dissemina ódio, ele incentiva um presidente, uma liderança que deveria estar, né, trabalhando e cuidando da Constituição do Brasil, ele faz o contrário. Né? Ele incentiva, inclusive, o golpe militar, atos contra o STF, contra a Assembleia, o Congresso. Então, quer dizer, este é o Jair Bolsonaro. Eu considero o seguinte, eu tenho uma sensação muito ruim de que quando o Jair Bolsonaro, no impeachment da Dilma, faz aquela homenagem ao brilhante Ustra, ao torturador de Dilma, ali se abriu uma caixa de Pandora, e saiu dali várias coisas ruins que as pessoas tinham dentro de si, que se identificam com Bolsonaro, mas não tinham coragem de se expressar. E ele foi a expressão disso, né? Infelizmente, a partir dali a gente percebe essa disseminação do ódio em todo o país. E isso cria, com certeza, grupos como este, né? Grupos dos 300, como a Sarah Winter, que foi presa. Pessoas, eu conheço a Érica é auxiliar de turma, é uma profissional competente que trabalha. E aí, quer dizer, mas ela foi envolvida, na verdade, houve algum despertar dentro dela para que ela assumisse essa postura, né, de fascismo, de defesa do regime militar. Então, quer dizer, isso são coisas que acabam atingindo, né, algo mais íntimo das pessoas, e acaba as pessoas trazendo, na verdade, se espelhando nas atitudes de um cara como Jair Bolsonaro. Quer dizer, essa questão do STF, para mim, foi um verdadeiro absurdo, né? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu não sei se você assistiu uma série que tem o Conto de Gaia, não sei se você já assistiu essa série, que é exatamente isso. Ela começa um grupo de pessoas tentando influenciar, né, o seu país, e consegue, aí a disputa é em cima da questão do gênero, e consegue modificar e fazer uma ditadura totalmente militar, e essas mulheres
que eram mulheres que faziam com que as mulheres dos militares não podiam ter filhos. E elas eram obrigadas a ter relações sexuais com os mandantes, né, os comandantes do Exército, gerar essas crianças, eram as verdadeiras parideiras. Né? Então, e contra a questão do LGBT, todas as pessoas que eram gays eram mortas. Então é isso, a gente precisa tomar cuidado com isso que está acontecendo no nosso país. Não é qualquer coisa. O grupo do 300 não é qualquer coisa. E a resposta do STF, que no meu entender estava demorando, foi na cabeça. Eu acho que demorou, e inclusive o Alexandre Moraes, eu estava ouvindo uma entrevista dele, ele falando sobre uma deputada em que falou que as filhas dos juízes, né, teriam que ser estupradas. Então, uma mulher falando isso. Isso é um verdadeiro assim, absurdo, né, que a gente possa imaginar, né, esse tipo de fala vindo da boca de uma mulher, inclusive. Além de chamá-los de vagabundos e tudo mais. Então, quer dizer, isso precisa ser estancado, senão a gente vai perder o controle totalmente, né, dentro do nosso país. Eu não tenho ainda uma noção de como que estão os militares, né? A ala que apoia o Bolsonaro é uma ala mais conservadora. Nós temos alguns militares que falam que o importante é a defesa da nação e da Constituição, e não é para defender o governo A, nem B, nem C. Quer dizer, isso ainda está tudo muito indeciso. Bom, em relação à questão, você perguntou sobre isso, em relação à questão da nossa eu esqueci o restante da pergunta. Não, como é que você encara, porque foi uma semana que começou com mais uma agressão ao Supremo, uma simulação de um bombardeio. Isso. Com fogos de artifício. A resposta, não sei se coincidência, como diria Nietzsche, filósofo alemão, coincidências não há, foi uma artilharia de verdade muito pesada. As prisões, que são duas prisões, uma prisão pelo inquérito das manifestações antidemocráticas. Isso. E vou voltar a ressaltar, pedida não foi o ato do juiz, quem pediu foi a Procuradoria-Geral da República, senhor Augusto Aras, indicado por Jair Bolsonaro recentemente, considerado aliado bolsonarista no jogo de poder, ele que pediu a prisão. Quem pediu não foi o Supremo, só concedeu. Quem pediu foi a PGR. E depois, aí na quinta-feira, a prisão na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público Estadual e Polícia Civil de São Paulo, porque Atibaia fica em São Paulo, né? A prisão do Queiroz. Como é que você analisava essa semana de muita fragilidade do governo? Pois é. O que eu ia falar era sobre Queiroz, né? Que a segunda etapa da fala seria sobre Queiroz. Quer dizer, o Queiroz é amigo da família há mais de 30 anos, né? E assim, é um escândalo, zombar da população, o presidente da República falar que ele não estava foragido, de que ele poderia se apresentar em qualquer momento, era só pedir, uma grande mentira. Quer dizer, parece que a pessoa que mente, ela acredita na mentira e vai repetindo isso, achando que está enganando as pessoas. E dizendo que ele estava lá no sítio de Atibaia porque era próximo do hospital onde ele fazia tratamento de câncer. Quer dizer, mais uma vez, tentando proteger, né, e fica o amigo da família, o Queiroz. Quer dizer, essa grande pergunta que há mais de 2 anos a gente vinha fazendo, aonde está o Queiroz? Agora a gente tem que fazer a pergunta, aonde está a mulher do Queiroz? Esse cara, ele vai realmente, a gente não sabe até que ponto, né, ele vai falar. O Adriano Nóbrega foi assassinado, vocês lembram disso? Foi queima de arquivo.
E a gente está entendendo que, de repente, agora, o Queiroz, estando na proteção do Estado, de repente há uma preservação da vida dele, né? E é diferente do Adriano Nóbrega, que foi morto mesmo, né? Foi queima de arquivo. Aquilo ali ficou claro para todo mundo. Bom, e aí a gente, na verdade, tem esse esquema todo de corrupção das milícias. Há indícios claros, né, de que a milícia no estado do Rio de Janeiro, da ligação dos milicianos com a família Bolsonaro. Quer dizer, impossível o Flávio Bolsonaro ter uma pessoa que trabalhava no gabinete dele, que fazia a distribuição da famosa rachadinha. Foram mais de 7 milhões de reais, né? Aí, em imobiliárias, em casas de chocolates. Quer dizer, ou seja, recurso que foi supostamente utilizado para o financiamento do fortalecimento da milícia no estado do Rio de Janeiro. Sem contar no que você acabou de colocar do gabinete do crime, que está ligado, claro, com a questão da morte da Marielle. Escritório do crime. O nome é Escritório do Crime. Gabinete é do ódio, que é o... Gabinete do ódio, Escritório do Crime. É isso aí. Mas também não deixa de ser um gabinete do ódio. Não deixa de ser um gabinete do ódio, porque é incrível como que a ideia da milícia era de tentar proteger a população do tráfico, né, do narcotráfico. Só que ele é tão violento quanto o narcotráfico. Assumiu essa posição. E hoje ele financia políticos, né? E aí essa relação estreita com a família Bolsonaro é uma coisa que é impossível, ser encontrado na casa do advogado da família Bolsonaro, escondido. É isso, a realidade é essa. Agora vamos ver se a gente consegue, se a polícia consegue prender a mulher de Queiroz, e aí sim ela falar alguma coisa. E aí agora é onde está a mulher do Queiroz. Eu acho que você leu meu artigo de sábado, porque é justamente esse o título, né? O Brasil, de onde está Queiroz, para onde está a mulher do Queiroz. É verdade, é verdade. E aí, só para encerrar, quer dizer, é uma ironia, né? O mundo dá volta, quer dizer, toda uma investigação em cima do sítio de Atibaia e acabaram encontrando Queiroz, né? E você não sabe melhor, você sabe também que além de Lula e Queiroz, quem que mora... Lula passava finais de semana com a família no sítio, Queiroz estava lá mais de um ano. Sabe quem também mora em Atibaia? O quê? Cortou. Oi, tá ouvindo, Odisseia? Agora sim. Além de Lula, que tinha lá o sítio para passar final de semana com sua família, e do Queiroz, que ficou mais de um ano ali na casa do Friedrich Wassef, sabe quem mais mora em Atibaia? Não, sim, a filha do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. A filha do Olavo de Carvalho, mora em Atibaia. Pois e foi para lá, para a porta, né, dizendo ela que já tinha feito essa denúncia há bastante tempo. Inclusive tem fotos nas redes sociais que ela tinha denunciado, né, a possibilidade do Queiroz estar lá, né? E aí ela foi para lá para comemorar, né, a vitória da prisão do Queiroz. Então, quer dizer... Rachada com o pai, né? Inclusive denunciou, fez várias denúncias contra o pai. O ideólogo lá. Carvalho, que é o ideólogo da família Bolsonaro, né? Você vê, até o grande guru da família Bolsonaro abandonou, né? Assim, o Moro abandonou, quer dizer, o paladino considerado pelo governo Bolsonaro, o paladino de contra a corrupção, abandona o governo. Olavo de Carvalho, o guru, abandona o governo, quer dizer. Então, é uma situação realmente muito ruim. Então, vamos ver como é que vai ficar essa questão também do pedido de impeachment que foi impetrado, né, no Congresso, para que a gente veja essa situação do país. Acho que se houver a queda do próprio Bolsonaro também, cai a chapa inteira, né? E caindo a chapa inteira,
O Rodrigo Maia que assume até convocar novas eleições. Lógico que este ano não teremos eleições, né? Mas é isso, é uma preparação. Vamos ver, vai depender muito de todo o panorama em relação à questão dos militares, né, na movimentação dos militares e a força das organizações, né, do judiciário, né, do Congresso, né, em relação a essa situação que o país vive hoje. Eu disse, se eu colocar algumas coisas, em primeiro lugar, é opinião, né, mas a opinião de muito analista que conhece mais perto, que é melhor que eu. Qualquer ilusão de golpe que parte do oficialato das Forças Armadas poderia ter, acho que morreu com a prisão do Queiroz. Isso. Né? Isso é todos os observadores, gente que convive, tem fontes com a caserna, diz que foi assim, a ficha caiu, olha a furada que eu entrei, né? Uhum. E para uma categoria profissional muito bem preparada, né? Inclusive intelectualmente, que tem na honra o seu principal valor, né? Como são os militares, entrar num negócio desse que parece estar mais sujo que pau de galinheiro, né? E todos os observadores acham que isso está abortado. O que se teme, se especula, por exemplo, Evo Morales, aqui em cima, perto de nós, na Bolívia, embora o governo, da minha opinião também, não merecesse nenhuma defesa, inclusive conheci a Bolívia, sob a gestão de Evo Morales, e para nunca mais voltar, eu não falo só de ler, eu estive lá, mas o golpe que tirou Evo Morales da presidência da Bolívia não foi dado pelas Forças Armadas, foi pelas polícias. Uhum. Então, o que se temia é uma sublevação das polícias militares, e ontem Globo News trouxe matéria, você vê que como o Queiroz tinha um papelzinho anotado com policiais, porque o Queiroz é PM reformado, né? Então PM reformado tem essa perspectiva de ficar preso em batalhão militar, onde claramente conta com a ajuda corporativa dos seus companheiros de farda, né? Tinha alguns nomes aos quais procurar, dentre eles dois oficiais envolvidos no sequestro e execução daquele pedreiro da Rocinha, como é que é o nome dele? Um caso famoso, sabe? Lembra, Cláudio? Me ajuda aí. Pesquisando aqui já, mas lembrar não lembro não, falhou também aqui. Minha memória me falhou. Eu ia falar Francinildo, mas Francinildo foi o caseiro de Palocci, não Francinildo não. Mas enfim. Amarildo? Então, como? Amarildo? Amarildo, caseiro Amarildo, exatamente. Minha memória. Sequestrado no BOPE da Rocinha, executado. Então, os dois oficiais da PM, que até hoje, absurdamente, ainda estão na PM, recebendo salário, mesmo afastados pelo homicídio do rapaz, do trabalhador, são esses os nomes que ele tinha ali. Quer dizer, essa ligação que fica muito... E a investigação está só começando, né? Em relação à mulher Outra coisa, é bom também a gente botar os pingos nos is, Odisseia. Queiroz não estava foragido. Ele não tinha mandado de prisão. Ele era procurado para depor. Ele estava sumido, mas a expressão foragido a gente não pode usar porque não tinha mandado de prisão contra ele. Né? Uhum. Ele não era foragido, ele estava escondido. Como ele não era achado para ser intimado, né? Isso foi não crescendo até que veio o pedido de prisão dele, mas foragido ele não era, não. E a mulher do Queiroz, a Márcia de Oliveira Aguiar, que já está desde sexta-feira sendo procurada não só pelo Brasil, como pelas polícias do mundo inteiro, porque passou a integrar listas procuradas da Interpol. Né? A Interpol é a Polícia Internacional, que se conecta com todas as polícias federais de todos os países do mundo. Né? Então é uma situação realmente bastante complicada. Né?
Pois é, então, de qualquer forma, quando eu falei sobre a questão dele estar ou não estar foragido, foi a fala do presidente, né? Mas, de qualquer forma, ele não estava sendo encontrado. Há mais de anos a gente estava perguntando onde está, há 2 anos, né? Onde está o Queiroz? Onde está o Queiroz? E não encontrava para prestar depoimento. É exatamente isso. E, por ironia, encontra-se na casa do advogado da família Bolsonaro. Então, são coisas como essa que é a impunidade, parece que entendeu? Nada pega, né? Na minha família, no meu clã, nada pega. Então, são coisas como essa que a gente vai ter que reverter na nossa... A própria nomeação, a saída do Moro tem relação com esse fato, quer dizer, a nomeação da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro para que não investigasse o Flávio Bolsonaro, tem ligação direta, né? Então, quer dizer, tudo vai ser um emaranhado que vai ter que ser descoberto, vai ter que ser respondido, né? No nosso entender, é isso. E em relação ao pedido de impeachment, só para registrar no Congresso, são vários. Não, são vários. Exatamente. Rodrigo Maia claramente tirou o pé do acelerador nas críticas ao governo, depois da aliança do governo com o Centrão. O Centrão é eixo de apoio de Rodrigo Maia, foi até um movimento inteligente do governo, né? Sim. Pragmático, da política, faz parte, né? Centrão, que foi aliado do PT também, dos governos Dilma e Lula, como foi antes de Fernando Henrique Cardoso. Centrão, aquela coisa, né? Ai, governo, sou a favor, né? Sim. Mas eu tenho assuntos que eu queria abordar com você no próximo bloco, mas a questão que você colocou aí da chapa, são 2 coisas. Uma coisa são os pedidos de impeachment do Congresso. Sim. Isso é uma coisa. Pedidos de impeachment é sobre crime de responsabilidade. Pode ser presidente, e logicamente que o vice-presidente pode estar envolvido nesse crime de responsabilidade, embora não seja esse o caso dos pedidos de impeachment que estão sob apreciação do Congresso com Rodrigo Maia. Aonde pode dançar a chapa inteira é no TSE, porque há uma ação movida pelo PT, né? Uma AIG, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que assim que sai o inquérito das fake news, polemicamente aberto no Supremo Tribunal Federal, né, o PT, o advogado do PT, pediu para que as provas produzidas nesse inquérito fossem utilizadas nessa ação, né? E a Procuradoria-Geral Eleitoral fez esse pedido ao TSE, que foi aceito, né? Então, essa ação do PT, ela, com um fato novo do inquérito das fake news, ela retroage até julho de 2018. Sim. Isso já está definido. E essa sim, porque eu não estou afirmando que algo foi feito, mas se algo foi feito, beneficiou a chapa. E a chapa são presidente e vice. E aí sim, nessa possibilidade, né, do TSE, se o TSE impugnar a chapa, caçar a chapa, assume o Rodrigo Maia. Eles também não têm 2 anos de mandato, se for, ainda esse ano, né? E você teria que convocar novas eleições. Exato. Essa CPI da fake news, né, acho que foi muito importante, porque nós que estivemos na linha de frente nas campanhas, eu ficava assim, apavorada, porque você ia para as comunidades conversar com as pessoas, parece que estava entranhado mesmo, né? Era o kit gay, o discurso era de uma cartilha, era o kit gay nas escolas, né? A mamadeira de piroca que existia. Então, quer dizer, tudo isso fazia com que o comunismo, foi o antipetismo. Então, quer dizer, o próprio governador, gente, tinha 1% nas pesquisas, de repente ele bomba. Tudo também baseado na fake news, na onda da fake news, na onda do Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, essa CPI da fake news vai ser muito importante para elucidar várias questões e para que isso não se repita.
Então, é importante que a gente possa estar dando andamento. Acompanhei toda a polêmica existente, mas foi acertada a posição de encaminhar, né, a CPI da fake news. Acho que o próprio Haddad, né, que foi também vítima de fake news, né, o tempo todo, durante toda a campanha, mesmo assim ele teve 47 milhões de votos, né, conseguiu chegar ao segundo turno com 47 milhões de votos. Isso, apesar de todos os ataques, né, junto ao Partido dos Trabalhadores. Na verdade é uma CPMI, né, que está aberta, mas ela inclusive anterior ao inquérito do Supremo, mas ela tomou depoimentos e tal, mas ela está em banho-maria por conta do isolamento social da pandemia, né? É isso mesmo. Mas ela é uma das várias coisas que pode ser retomada também. Está certo, são 3 frentes. É o inquérito das fake news, e que já foi autorizado para ser juntadas as provas deles nessa AIG do PT, e pericação nacional no TSE, a CPMI, né? Você tem agora essa coisa do Queiroz, que a gente vai tratar no próximo bloco. Também falar um pouco do Adriano da Nóbrega, né? Falar um pouco sobre ele, que você citou aí também. Agora, só para terminar esse bloco, Odisseia, você falou na divisão que esse governo criou, você citou o caso da Érica aí. Agora, esse nós contra eles não foi uma criação do PT, e Bolsonaro, com o próprio Ciro Gomes e várias outras pessoas afirmam, não foi fruto disso? O quê? Repete, por favor, a pergunta. O nós contra eles não foi criado pelo PT, sobretudo naquele momento de decadência até chegar ao impeachment de Dilma, e como afirma Ciro Gomes, afirmam vários analistas políticos, e a resposta desse nós contra eles não foi justamente Bolsonaro? Eu não acredito nesta versão, tá? Eu entendo que, às vezes, fazem até algumas comparações do lulopetismo versus bolsonarismo, mas eu não acredito nessa versão, não acho correto, inclusive, essa comparação, porque o Bolsonaro, ele destila ódio, né? Ele promove a exclusão social desde os seus primeiros dias. Ele é homofóbico, ele é misógino, ele agora com a pandemia é um genocida. Então, eu acredito que os governos do Partido dos Trabalhadores, principalmente de Lula e de Dilma, deixou um legado de inclusão social e respeito na população. A gente pode ter tido erros, né, como as pessoas falam, façam autocrítica, podemos fazer várias autocríticas de deixarmos de fazer coisas que poderíamos ter feito, como, por exemplo, a reforma agrária, reforma tributária, reforma administrativa, mas não pelos nossos acertos. E aí a gente não pode deixar de lembrar que o governo Lula, na verdade, ele teve assim, um índice de desemprego, era 6%. Hoje nós temos de 12%, 12,6% de índice de desemprego. Né? A questão do salário mínimo do governo do Lula chegou a 300% de aumento efetivo. Nós criamos conferências pelo mundo, pelo Brasil inteiro, de mulheres, de LGBT, sancionamos a lei, em 2006, a Lei Maria da Penha, né, que combate a violência contra a mulher, medidas de combate ao trabalho escravo, Bolsa Família, que foi reconhecido, um programa reconhecido pela ONU, né, que inclusive tirou o Brasil do mapa da fome. Diga-se de passagem, nós estamos de novo no mapa da fome. Né? Há programas de Luz para Todos, Brasil Alfabetizado, Minha Casa Minha Vida, o Pró-Jovem, o Mais Médicos, que foi tão criticado, e no próprio governo Bolsonaro tiveram que chamar novamente os cubanos para poder atuar dentro do Brasil. E o Lula sai do primeiro governo dele com 80% de aprovação. Né? Então, quer dizer, o impeachment, no meu entender, o golpe que foi dado, né, e que foi comprovado que não houve pedaladas. Agora, quer dizer, nas manchetes eram imensas pedaladas de Dilma.
Agora, nesse momento, está aí provado que não houve pedaladas. Então, quer dizer, o golpe que tivemos em agosto de 2016, no meu entender, é que acabou criando esse monstro, né, ajudando a criar, né, esse monstro que se chama Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. E mesmo com todos esses ataques que a gente vem sofrendo desde 2005, diga-se de passagem, que aí foram vários, né? O partido PT ficou como centro de ataque. O Partido dos Trabalhadores hoje é o segundo maior, a maior bancada do Congresso. O Haddad teve 47 milhões de votos. Então, quer dizer, aí a gente pensa assim, mas poderia ter colocado o Ciro. Poderia, se ele tivesse na pesquisa, inclusive, um patamar de votos que o Haddad teve. Quer dizer, a gente não pode trocar um candidato que teve a votação que ele teve pela votação que Haddad teve. Então, quer dizer, eu tenho essa certeza, se a gente levasse mais 2 semanas no vira-voto, a gente conseguia reverter essa situação. Então, com todos esses ataques ao Partido dos Trabalhadores, ainda tem a memória da população dos feitos, né? Das coisas positivas que o Partido dos Trabalhadores acabou fazendo. Então, quer dizer, nós tivemos a prisão política, porque o Lula foi um prisioneiro político. Então, não tem nada provado até o presente momento em relação à questão do apartamento. Onde está a escritura? Não tem nada. O que está provado? Não tem prova. Então, o Lula hoje consegue soltar, está aí solto, porque foi feita uma campanha nacional. O Brasil, na época dos governos de Lula e Dilma, tinha reconhecimento internacional. Vê como que o Bolsonaro é recebido no exterior. Entendeu? Ninguém ouve, ninguém vê. Então, quer dizer, o próprio Obama, né, tem essa coisa, falou que o Lula era o cara. Então, são coisas que a gente não pode deixar de falar e de reconhecer, né, de que nós avançamos sim. Poderíamos ter avançado mais? Poderíamos. Mas, de uma certa forma, a gente tem um legado. Não tem como dizer que o Brasil não teve um desenvolvimento. Nós éramos a 7ª economia do mundo. Hoje nós estamos num patamar do 2º país do mundo em coronavírus. É essa a representação hoje do Brasil para o mundo. Então, não é pouca coisa. E aí a gente, agora, nesse momento, teremos que fazer um debate para 2022, né, sobre a questão das candidaturas, sobre o fortalecimento. Então, pode ser o Lula, pode ser outro candidato dos partidos aliados, pode ser também. Então, tudo tem que ser construído. Agora, deixar de dizer, falar que foi as coisas mal feitas ou não feitas pelo Partido dos Trabalhadores que criou o Bolsonaro, impossível. Isso é uma falácia. No meu entender, isso não existe. Não é bem o que deixou de fazer, é o clima, e você falou muito do governo Lula, que foi eu entendo, pragmatismo eleitoral, foi o discurso da campanha de 2020, não foi exitoso, porque o Bolsonaro se elegeu, mas foi um discurso usado se chegar ao segundo turno. Agora, não dá para separar o governo Lula do governo Dilma. Embora tenha tido plano de emprego, Dilma entregou o Brasil em recessão econômica, na maior da história do país, e com 11,3 milhões de desempregados. Isso também não dá para esquecer. Mas vamos falar no próximo bloco, que a gente avançou bem no tempo desse. Vamos lá, Cláudio? Perfeito, vamos sim. Vamos lá, são 8h16, uma pausa rápida para o intervalo no Folha no Ar, primeira edição, que hoje conversa com a ex-vereadora, professora Odisseia Carvalho, que é presidente municipal do PT, e pré-candidata também pelo partido à Prefeitura de Campos. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes. A Folha FM